pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trago para vocês um projeto bem diferente. É uma coelhinha em forma de cestinha. Ela mede aproximadamente 50 centímetros do pezinho até a orelha e você pode usar para decorar a sua mesa, decorar a sua casa, colocar ovos, chocolates, o que você desejar e fazer a alegria da criançada. E quero apresentar para vocês a minha filhinha Ami. Ela faz aniversário no mesmo dia que eu, depois de amanhã, por isso eu quis trazer ela para comemorar junto com vocês. Sabe um chicletinho que não desgruda de mim? Ela nunca se separa de mim. Que bocão! Os materiais que eu usei e os moldes eu deixo na descrição do vídeo. Aqui eu separei alguns trabalhos da escrita Eugênia. Ela mora na Espanha e fez trabalhos lindos usando os moldes aqui do canal. Eu fiquei encantada. Espero receber os trabalhos de vocês, vou deixar na descrição. Para começar, eu usei uma cesta de vime. Essa que eu encontrei, ela mede 17 centímetros de diâmetro, ou seja, de uma alça até a outra. Eu fiz um molde para o fundo da cesta, lembrando que pode ser diferente da cesta que você encontrar. Cortei o molde no papelão, eu usei capa dura de caderno. Usei também um pedaço de mantinha, manta acrílica. Vou colar a manta no papelão usando cola quente. Vou cortar o excesso da manta. Usei um tecido Oxford estampado. Eu vou cortar deixando uma margem. E vou encapar a manta com o papelão, usando cola quente. E vou colar no fundo da cesta. Segure firme até colar. Para fazer o vestidinho, eu usei o mesmo Oxford estampado nas medidas 90 centímetros por 12. E eu vou fazer uma bainha estreita dos 3 lados, nas laterais e na parte de baixo. Eu faço uma dobra e outra dobra e costuro. A mesma coisa na parte de baixo, faço uma dobra, outra dobrinha e costuro. Eu usei Oxford, mas vocês podem usar outro tecido, e que eu tinha esse tecido estampado em casa. Vejam como ficou. Na parte de cima eu não dobrei ainda. Vou utilizar uma renda de 4 centímetros de largura. Eu dobro a ponta dela. E vou costurar. Observem a posição. Eu deixo apenas um pedaço da renda à mostra. Costurei e também fiz uma costurinha do lado da renda. Costurei dos 2 lados. Usei uma passamanaria para fazer o acabamento. Dobrei para ficar bem acabado e vou costurar. Já costurei. Vou também usar um tule de armação com as medidas 90 centímetros por 22.
Vou dobrar ele ao meio. E observem como eu vou fazer com o tecido estampado. Eu dobro. Vejam que o tule ficou no meio do tecido e vou passar uma costura franzindo. Já costurei e vou puxar a linha. Antes eu vou cortar o excesso do tule e vou ter cuidado para não cortar a linha que eu vou puxar para franzir. Vou puxando com cuidado para a linha não quebrar. Minha máquina não faz franzido, tenho que franzir dessa forma. Se você preferir, pode fazer também 2 costuras para não ficar mais difícil de a linha quebrar. Vou franzir toda a saia até que ela fique o mesmo tamanho da minha cestinha. Vou começar a colar na parte de trás da cestinha. Observem a posição em que eu colo. E vou colando aos pouquinhos por toda a cesta. O finalzinho eu faço o acabamento. Vou colar também descendo pela sainha. Para fazer os pezinhos, para fazer o sapatinho, eu usei uma pelúcia rosa. O pelo dela é um pouquinho mais alto. Risquei no lado avesso da pelúcia. E a perninha, eu tô usando outra pelúcia na cor caramelo. Ela tem um pelo mais baixo, mais curto. Vou cortar, deixando margem para costura. Vejam que eu risquei 2 vezes para formar uma peça inteira. O sapatinho também vou cortar, deixando margem para costura. Mas nessa parte interna eu vou cortar em cima da linha. Vou pôr direito sobre direito o sapato na perninha, observem a posição. Eu acerto as pontas e arrumo o meio. A pelúcia tem um pouco de elasticidade. Vou costurar. Já costurei.
Observem como eu vou dobrar. E também vou costurar. Já costurei. Para fazer o solado do sapatinho, risquei na pelúcia rosa no lado avesso. Vou cortar deixando margem para costura. Vou pôr direito sobre direito. Observem a posição. Eu vou alfinetar para vocês, mas depois eu vou fazer um alinhavo antes de costurar. Eu gosto de fazer o alinhavo porque facilita. Se você já é acostumado a fazer sem o alinhavo, pode fazer, mas eu prefiro alinhavar. Vou costurar. Já fiz o alinhavo e costurei. Desvirei, coloquei enchimento. Vejam que o sapatinho fica bem cheio, mas a perninha eu deixo uma parte sem enchimento. Vou fechar com cola quente. Eu procuro deixar a costura atrás bem centralizada. Mesma coisa na outra perninha. Observem que eu deixo um bom espaço sem enchimento. Eu fiz também o molde para a parte de baixo da cesta. Lembrando que o de vocês pode ser diferente se vocês usarem uma cesta de formato diferente. Do mesmo jeito eu passei para o papelão, colei na manta acrílica, cortei o excesso de manta, e usando a pelúcia caramelo, eu vou encapar. Eu cortei, deixando uma margem bem maior, e vou encapar com cola quente. Eu vou reservar, porque antes nós vamos colar as perninhas no fundo da cesta. Na parte da frente, nós vamos colar usando cola quente. Observe a posição. Eu coloco cola na ponta e cola mais na frente. E seguro até colar. Já colei as duas perninhas. E vou colar também a parte do acabamento que eu tinha reservado. Eu ponho cola quente e colo dessa forma que eu tô mostrando para vocês. E seguro até colar. Já colei o acabamento. A coelhinha pode ficar sentadinha, com as perninhas penduradas ou não. Os bracinhos eu risquei no lado avesso da pelúcia e vou costurar. Já costurei totalmente. Vou cortar deixando margem para costura. Vou dobrar ao meio
para encontrar o centro e fazer uma pequena abertura para desvirar a peça. Desvirei e coloquei enchimento. E vou costurar essa abertura fazendo pontinhos. Estou usando linha de costura, mas pode ser qualquer linha, porque vai ficar escondido, não vai dar para ver. Já fechei totalmente. Para fazer a camisa, eu usei um tecido 27 por 23 centímetros, o mesmo tecido estampado. Eu vou fazer uma dobra do lado com a costurinha e a mesma coisa do outro lado, só dobrar e costurar. Já costurei dos dois lados. Vou usar uma rendinha de 2 centímetros de largura. Eu posiciono e costuro dos dois lados. Já costurei a rendinha. Vou dobrar o meio e vou costurar. Já costurei. Desvirei a peça, usando linha de crochê rosa. Eu vou fazer um pesponto, mas antes eu vou dobrar a peça ao meio. Estou usando uma caneta fantasma, aquela que apaga depois com calor, para marcar o centro. Estou usando uma régua para ficar retinho. E com linha de crochê, observem que eu vou começar do outro lado, não é o lado da costura. Eu vou fazendo pespontos. Ao redor da peça toda. Vou fazer a mesma coisa nos bracinhos. Já fiz no centro. Vou fazer também na renda. Já fiz das duas rendas. Vejam que eu deixei a linha sobrando para a gente amarrar. A costura vai ficar na parte de baixo. Vou vestir nos bracinhos. Vou arrumar para que a costura fique na parte de baixo. E vou amarrar as linhas. Vou amarrar de novo e vou cortar o excesso. Vou colocar um pouquinho de enchimento nos bracinhos, só um pouquinho, para dar um pouco de volume às manguinhas, e vou amarrar.
cortar o excesso. E vou fazer a mesma coisa no outro bracinho. No centro eu deixo sem enchimento, porque eu vou colar a cabeça depois, a cabeça da coelhinha. Vou colar essa parte no cesto, eu ponho cola quente, posiciono, e na mãozinha eu também ponho cola quente para que ela fique segurando no arco. Usei linho para fazer a gola no estilo coração. Vou costurar, já costurei e vou cortar deixando margem para costura. Fiz pique nessa dobra. Vou fazer uma pequena abertura em um dos lados para desvirar a peça. Desvirei, passei a ferro. Vou fechar a abertura usando cola quente de propósito, para que a cabeça depois não fique solta. E vou colar em cima dos bracinhos. Ponho bastante cola quente, porque vai servir de base para a cabeça. Ainda fui colocando mais cola para que a cabeça depois não fique solta. Também coloquei cola na parte de trás e dos lados. Para fazer a cabeça, eu comecei com as orelhas. Estou usando a pelúcia, risquei no lado avesso. E vou costurar no local que eu estou indicando. Já costurei. Vou cortar deixando margem para costura. Já costurei e vou colocar um arame. Eu deixo ele passando um pouquinho o tamanho. Estou cortando com a ajuda de um alicate. Vou costurar esse arame fazendo pontinho, prendendo do lado avesso, no topo da orelha. Vejam que eu costuro na parte que sobra, na margem da costura. Eu vou desvirar com a ajuda da tesoura. Eu vou arrumar o arame e vou dobrar a orelha ao meio. Torcer um pouco o arame. Vou fazer uns pontinhos para prender a orelha e para prender também o arame. Com a ajuda de um alicate, eu vou dobrar as pontinhas do arame.
Peço desculpas a vocês pela iluminação. A iluminação queimou de novo. Vou terminar de torcer e dobrar. Já está pronto a orelhinha. Já tenho as duas orelhinhas. Observem como eu vou unir elas duas. Eu passo a linha por elas e faço pontinhos. Para fazer a cabeça, eu risquei também no lado avesso da pelúcia, a parte da frente e a parte de trás. Vou cortar, deixando margem para costura. Já cortei e vou costurar nos locais que eu estou indicando. Já costurei. Eu faço arredondado, gente, a costura. Vou posicionar direito sobre direito. Eu acerto a costura. Estou alfinetando. Vou costurar, deixando uma pequena abertura na parte de cima e deixando a abertura na parte de baixo. Já costurei. Vejam que eu tenho abertura na parte de cima e tenho abertura na parte de baixo. Desvirei e coloquei enchimento. Usando linha de crochê, que é mais resistente, eu vou fechar a parte de baixo como se fosse um fuxico. Vejam que eu não fechei totalmente. Com a ajuda da tesoura, eu vou cortar o enchimento para posicionar as orelhas, para encaixar as orelhas. Com a tesoura ajudei um pouco. E usando linha de crochê, eu vou fazer pontinhos invisíveis. Faço um pontinho na cabeça, pontinho na orelha. E vou repetindo e depois eu puxo para apertar a linha. Faço isso em volta das duas orelhas. Nossa coelhinha já tem a orelha. Usando linha de crochê ainda, eu vou aprofundar o lugar dos olhinhos. Eu passo várias vezes a agulha de um lado para o outro, pressionando um pouquinho para que fique o lugar dos olhinhos. Vou arrematar.
Escondi a linha. Vou usar 2 pérolas pretas de 12 milímetros e linha de crochê preta para fazer o olhinho. Eu vou pressionar um pouco as pérolas antes de amarrar, para que os olhinhos não fiquem soltos. Vou esconder a linha por baixo da pérola. Vou esconder a outra linha. Olha quem quer aparecer, pessoal. Joaquim. Vou esconder a outra linha. Para fazer o focinho e a boquinha, eu vou usar a linha de crochê marrom. Observem como eu posiciono a linha. Eu passo a linha e eu puxo um pouco a linha para pressionar e fico segurando a linha. Eu repeti várias vezes, na verdade 4 vezes. Agora fazer a boquinha, vou fazer a mesma coisa. Eu puxo porque eu quero que fique um pouco com um pouco de profundidade. Fique marcado a boquinha. Fiz várias vezes, porque o pelo da pelúcia é um pouco alto. Eu peço desculpas a vocês por não saber o nome das pelúcias. Essa pelúcia, ela tem um pelo curto, é bem macia e bem cheio. Mas apesar de curto, o pelo dela é maior do que o velboa e também mais cheia. Por isso ela esconde a linha. Arrematei embaixo. Para fazer o nariz, eu usei feltro, risquei o molde no lado avesso do feltro e vou costurar. Já costurei, eu usei a linha da mesma cor do feltro. Vou cortar, deixando a margenzinha da costura.
Vou fazer um pequeno corte em um dos lados para desvirar a peça. Já desvirei. Vou colocar só um pouquinho de enchimento, usando um palito de churrasco, porque é uma peça pequenininha. Já coloquei o enchimento, só um pouquinho. Vou fazer pontinhos, fechando a abertura. Já fechei completamente. Vejam que eu usei linha de costura para ficar mais delicado. E usando linha de costura, eu vou posicionar o nariz do coelhinho e vou pressionar o nariz e fazendo pontinhos invisíveis. E eu puxo, faço os pontinhos invisíveis e depois eu puxo. E ficou dessa forma. Já que é uma coelhinha, vamos fazer os cílios. Estou usando linha de crochê marrom. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Agora eu vou posicionar a cabeça, eu vou pôr cola e segurar até colar. Eu não colei porque a posição ficava ruim. Fiz um lacinho de fita de cetim maior e coloquei abaixo da cabeça da coelhinha. E fiz 2 lacinhos menores. Não esqueçam de selar as pontas do laço com fogo. Eu uso um isqueiro. Colei os lacinhos nas manguinhas. E assim ficou pronta a nossa coelha cestinha. Eu espero que vocês tenham gostado, que possam fazer. Posso enviar as fotos para mim, que eu vou ficar muito feliz em poder ver. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.